A antropologia é um ramo das ciências sociais que tem por objetivos, dentre outros, estudar e compreender as relações socioculturais que ocorrem na nossa sociedade. Contudo, é importante enfatizar que a antropologia serve de instrumento para analisar os fatos que muitas vezes passam despercebidos por nós em nosso cotidiano. Sendo assim, a cidade de Barreiras surge como uma rica fonte para experimentos e descobertas, pois apresenta grande diversidade cultural, miscigenação, fatores econômicos expoentes e pouca visibilidade no cenário acadêmico. Juntando esses fatores, a pesquisa será feita utilizando os conceitos antropológicos e históricos para apresentar à população o desenvolvimento da cidade desde os primórdios, relatando os principais centros históricos e suas manifestações culturais, além de estabelecer uma correlação de como a nova geração utiliza, cuida e percebe os pontos tradicionais da cidade, como os cais, especialmente nas épocas em que nesses pontos temos algum tipo de manifestação cultural. Here we are, painting pictures of a war. Maybe I don't get it all, so here we As terras do atual município de Barreiras faziam parte da imensa sesmaria de Antônio Guedes de Brito, o conde fundador do morgado da Casa da Ponte. As que se prestavam principalmente à lavoura e à criação foram vendidas no século XVII por seus descendentes, a José Alves Martins, Domingos Afonso de Serras e outros compradores, ficando devolutas a Chapada e a Serra a José Alves Martins. O segundo deles, Domingos Afonso Serra, fez a fazenda Tapera, onde criou gado. Após sua morte, a fazenda foi vendida a diversas pessoas, quando se presume neste momento terem surgido as primeiras moradias. Em 1850, habitavam uma casinha junto ao porto, em terreno de fazenda malhada, da propriedade do coronel José Joaquim de Almeida, o barqueiro Plácido Barbosa, tido como pioneiro do município, que juntamente com seu patrão, Francisco José das Chagas, morador a meia légua dali, se ocupava de receber e descarregar as barcas chegadas, cujas mercadorias fazia seguirem tropas de animais para localidades vizinhas do estado de Goiás ou para Fadas da Ribeira. Em 1880, era um povoado com 20 casebres de taipa ou adobe. A grande abundância nas matas locais de mangabeira, de cuja a seiva se fazia borracha, foi o fator definitivo de crescimento e de uma nova atividade econômica, pela qual o acanhado povoado pôde progredir mais rapidamente e obter, logo no ano seguinte, em 1881, a criação de sua freguesia. Mais 10 anos de franca prosperidade, passou a ser distrito de paz do município de Angical, em virtude da lei municipal de 20 de fevereiro de 1891. Em seguida, ganhou a categoria de vila e foi elevada pela lei estadual número 237, de 6 de abril de 1891, que também criou o município respectivo. Com o território desmembrado de Angical, a vila e o conselho municipal começaram a funcionar em 26 de maio de 1891, enquanto o fórum em agosto do mesmo ano. A sede municipal adquiriu fóruns da cidade pela Lei Estadual número 449, de 19 de maio de 1902, investindo-se nessa categoria em 15 de novembro desse mesmo ano, quando já possuía mais de 630 casas e 2.500 habitantes. Em 15 de março de 1943, começou a operar uma agência do Banco do Brasil, o primeiro banco da cidade. Você tem acesso a alguma cultura da nossa cidade? Sim, a festa de Iemanjá e o carnaval. E você sabe a história por trás delas? Não. Era cheio de barraca. Barracas de... Comidas e tudo, comida típica. Na época de carnaval ou no dia a dia? E no carnaval ainda era melhor, a gente saía aqui na rua, todo fantasiado, mascarado, brincava o dia todo, entrava pela noite, sabe?
ia pro Dragão Social, que hoje não tem mais um clube. O Dragão Social era Onde é hoje a Casa da Cultura. Aconteciam que atividades lá? Hein? Aconteciam que atividades lá? Ah, carnaval era tudo. Era tudo, né, ali naquela região. Era o nosso clube social, o clube social era ali. Bem, Aí depois acabou tudo. E em relação ao centro histórico, no dia a dia mesmo, você acha que existe a desvalorização dessa região na nossa cidade, na região da cidade? Ou existe ainda a valorização da história barreirense, se existe? Olha, alguma coisa existe, mas que foi muito desvalorizado foi. Então, a senhora acha que jovens... O nosso centro histórico aqui foi muito desvalorizado, muito, muito mesmo. Então, os jovens não se importam com o centro histórico? Não. E em relação aos cuidados com o centro histórico, a senhora acha que a prefeitura antes cuidava mais, que agora cuida menos? Antigamente, ali onde é hoje, tem um bar onde tem aquele mercado, onde é o Mercado Velho. Sim. Ali dentro era a coisa mais linda. Ali dentro tinha os blocos, era o barzinho que vendia comida. Você podia sair em Barreira qualquer hora que tinha comida lá dentro. No cais tinha comida, todo tipo de comida. E hoje você sai, não tem. Tem aquelas comidas misto, essas coisas. Se você sair para comer uma comida, mas a comida típica nossa, não existe. Sim, aqui então... na rua do Maitá mesmo tinha comida típica. Nesse ano eu estava falando com a menina. A gente saía não sei que hora da festa, ia para lá, comia peixe, comia mocotó, que tem uma senhora que morava aqui, Dona Alice do Mocotó, a famosa do Mocotó. Todo mundo ia para lá, aí era fila para comer. Então, antropologicamente, na questão social, não existe mais essa valorização. Não, e a senhora pensa que como que a gente poderia mudar essa situação? A gente está fazendo estudos sobre a antropologia do centro histórico, os grupos sociais que estão no centro histórico. Hoje não existem os mesmos grupos sociais, como a senhora já disse. Não existe. E como é que a senhora acha que a gente pode revalorizar isso? Eu acho assim que a prefeitura devia mais valorizar, respeitar o Mercado Velho mesmo. Está ali funcionando, mas só um negócio de aula de música. Ali devia ser valorizado como antigamente foi. Ali dentro tinha comida, era um mercado, vendia tudo, sabe? Hoje ninguém dá ousadia pra nada, só tem a capa do mercado ali, só tem a capa. Então, eu moro aqui perto, eu quase não saio mais. A senhora não sente vontade? Eu sinto, eu venho pra aqui porque eu gosto de matar minha saudade aqui, ó. Porque eu tomava banho, caía da ponte, descia, mas minhas colegas, descia até dia domingo, a gente passava o dia aqui tomando banho ali, ó. Descia, que eu moro aqui perto, tomando banho, sabe? Voltava, era assim, aquela coisa mais gostosa, aquele ambiente gostoso. Eu sei que existe a violência, a falta de respeito e tudo, mas se alguém fizesse alguma coisa, né? Por que em Correntina tem uma beira de rio, que todo mundo preserva, todo mundo respeita? Por que Barreira não pode ter isso, né? Então, nós estamos aqui no centro da cidade, num ambiente desse gostoso. O sonho nosso é ficar aqui, ó, entrar aqui, tomar um banho, qualquer coisa. Não existe mais isso, não existe. É que a gente sente falta disso. Obrigada. Eu cheguei aqui em 72. 72. Eu tinha 11 anos quando cheguei aqui. Hoje eu estou com 45 anos de Barreiras, então quer dizer, eu tenho 46 anos. Eu vi todo o movimento aqui desse centro histórico, que é qual? Tinha o Labarca, como eu já ouvi as pessoas já falando, eu conheci o Labarca, conheci que... como eu morava em uma vila lá, quando o Quarto Beck chegou, aí eu via aqui do lado aqui do cais, aqui, eu via as peruas, as Kombi, que é mais conhecida, as Kombi fazendo fila, transporte das pessoas que iam para Barreirinhas, Vila dos Funcionários, a qual eu morava. E aí, em seguida, tinha a feira bem movimentada, junto com as carroças
toda empilhada ali, todo mundo em sequência, esperando o seu frete. A principal diferença que se houve entre as pessoas que frequentavam o centro histórico e as pessoas que hoje frequentam o centro histórico, se eles eram mais jovens, se hoje são pessoas mais velhas, se hoje são pessoas mais jovens ou mais velhas, qual é a principal diferença entre as pessoas que frequentam o centro histórico e as atividades que acontecem nesse centro histórico? Qual é a principal diferença que o senhor percebe? Assim, o que eu vejo aqui é da seguinte forma, foi essa mudança, né? Como você está falando aí, principalmente, eu estou falando aí comigo. Eu conheci criança, hoje eu estou nessa idade que eu já falei, e aí eu vejo as pessoas assim. A gente tem poucas pessoas que a gente se encontra, as pessoas já saiu daqui, tudo, né? Mas aí a gente se encontra ainda. Mas a diferença que você está falando aí já mudou muita coisa. Mudou demais. Mudou para pior ou para melhor, na sua opinião? Pior. Porque para mim, eu gostaria que preservasse o que estava. A cultura barreirense. A cultura barreirense. Essa é que tinha que ser preservada. Se você admitir, eu também vou falar. Acabaram com um rego. Ali acabou. Olha, velho, quando eu vejo ali, eu moro ali perto do rio, mas só mudando, eu não sei se pode falar assim, né? Mas aí, só para te falar do centro histórico e do histórico de Barreira, eu tô falando assim, do rego também. O rego, velho, aquilo dali foi uma coisa que, quando acabou com aquilo dali, doeu o coração, até hoje. Quando acaba com as coisas que tem e que existe há muitos anos. E em relação às manifestações culturais, como em relação ao carnaval barreirense, que até hoje é muito famoso. Pronto, você bateu na chave. Olha, velho, porra, aqui nessa área aqui, era lindo, sabe como é que é? Você descia essa baixada aqui, que hoje eu estou aqui presente, aqui, bem perto aqui. Olha, você tomava banho, voltava pro trio aqui, o trio tava aqui do lado, aqui com essa mão. Velho, bom demais, bom mesmo, bom. A gente rodava quantas vezes queria aqui, tomando. Então, senhor, hoje em minha infância e a minha juventude foi toda aqui. Eu conheço de ponta. Então, o senhor frequentaria hoje o Carnaval de Barreiras? O senhor tem vontade de vir hoje em dia ou o senhor acha que não tem mais aquela mesma coisa que tinha antes? Não tem. Para te falar a verdade, o Carnaval de Barreira, com o que já passou, não volta mais nunca. E outras manifestações culturais sem ser o Carnaval, o senhor conheceu? Tipo, de Barreiras mesmo, do Oeste Baiano, da nossa região, que antes existiam e hoje não existem mais. O senhor consegue se lembrar de algum? Digamos que seja assim... Olha, festas... sim, você falando em festas culturais, como você está falando aí, olha, foi pouca, eu achei pouca, assim, pelo meu conhecimento eu achei pouca. Hoje em dia temos mais. Como você vê, tem a Casa da Cultura ali, aí eu acho muito pouco ainda a divulgação, assim, das coisas, assim, para chegar ao alcance das pessoas mais distantes. Sei. Como eu tô lá. Então ainda tem essa falta de valorização cultural. Você acha que existe a desvalorização cultural? E o que poderia ser feito para essa desvalorização? Para que as pessoas vissem o quão importante essa região da nossa cidade é? Olha, incentivar mais, ter mais chegar mais, procurar fazer mais coisas para chamar a atenção das pessoas, a pessoa mais se envolver nas coisas que é realmente o que a gente precisa. E o centro histórico não pode acabar, você é louco. Olha, eu vejo ali a Landulfo Alves ali, tu é louco, quando eu passo ali, eu vejo, fico olhando, eu fico assim, só para te falar, outro dia eu estava vendo aqui um rap que eu vi aqui no WhatsApp, mas sinceramente aqui dali me doeu o coração quando eu vi aquelas partes que passou aqui do centro histórico, das partes que, aqui dali me relembrou muitas coisas, apesar que eu só tenho 45 anos de Barreiras. Entendi. Muito obrigada, viu? O senhor ajudou bastante. Sendo assim, a partir das entrevistas e histórias de Barreiras, percebemos
que existe uma desvalorização dos jovens e da prefeitura pela história e cultura barreirense, apesar da cidade ter uma grande importância em sua região. Muitos pontos do centro histórico da cidade estão abandonados e não recebem o cuidado merecido. Maybe there's another way. Maybe worlds don't have to play another part.